Os tanques Kliment-Voroshilov, KV, são uma série de tanques pesados soviéticos com o nome do comissário de defesa e político soviético Kliment-Voroshilov, que operou com o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Os tanques KV eram conhecidos por sua proteção de blindados pesados durante os primeiros estágios da guerra, especialmente durante o primeiro ano da invasão alemã da União Soviética. Em certas situações, mesmo um único KV-1 ou KV-2 apoiado pela infantaria poderia deter grandes formações alemãs. A Wehrmacht alemã naquela época raramente implantava seus tanques contra KVs, pois seu próprio armamento era muito fraco para lidar com o Russischer-Koloss, o colosso russo. Tipo do veículo tanque pesado, lugar de origem União Soviética, histórico de serviço em serviço 1939-1945, usado por Finlândia, capturado, Alemanha nazista, capturado, Polônia, União Soviética, guerras onde participou, Guerra de Inverno, Segunda Guerra Mundial. História de produção, designer dele, ZH. Kotin, TSKB, 2 projetado 1938-1939, fabricante Kirov Factory, CHTZ produzido 1939-1943, modelos construídos 5.219, variantes KV-2, KV-8 lança-chamas, KV-1US, KV-85, KV-122 especificações, KV-1 modelo 1941, massa 45 toneladas, comprimento 6,75 m, 22 pés 2 pol. Largura 13,32 m, 10 pés 11 pol. Altura 2,71 m, 8 pés 11 pol. Equipe técnica 5 armaduras máximo, frente, 90 mm lado, 75 mm traseira, 70 mm armamento principal, 76, 2 mm M1941 ZIS, 5 pistola, armamento secundário 3 ou 4 metralhadoras DT, motor a diesel modelo V2V12 de 600 HP, 450 kW, potência barra peso 13 1 CV barra tonelada, suspensão, barra de torção, alcance operacional, 200, 240 km, 120, 150 min, velocidade máxima 35 km/h, 22 mph. Os tanques KV eram praticamente imunes a 3,7 cm kW K36 de obus, LIC, de curto cano 7, 5 cm kW K37 armas montados, respectivamente, sobre os primeiros Panzer III e Panzer IV tanques, desdobradas por os invasores alemães forças. Até os alemães desenvolverem armas mais eficazes, o KV-1 era invulnerável a quase todas as armas alemãs, exceto a arma Flak de 8 cm. Antes do início da Operação Barbarossa em junho de 1941, cerca de 500 dos mais de 22 mil tanques então em serviço soviético eram do tipo KV-1. À medida que a guerra avançava, tornou-se evidente que fazia pouco sentido produzir os caros tanques KV, já que o tanque médio T-34 tinha um desempenho melhor, ou pelo menos igualmente bem, em todos os aspectos práticos. Na verdade, a única vantagem do KV sobre o T-34-76 era sua torre maior e mais espaçosa para 3 pessoas. Mais tarde na guerra, a série KV se tornou a base para o desenvolvimento da série IS, Iosif Stalin, de tanques e canhões autopropulsados depois de resultados decepcionantes com o tanque pesado T-35 com várias torres. Os projetistas soviéticos começaram a planejar substituições. O T-35 estava em conformidade com a noção dos anos 1920 de um tanque revolucionário com muito poder de fogo e proteção de armadura, mas sofria de pouca mobilidade. A Guerra Civil Espanhola demonstrou a necessidade de armaduras muito mais pesadas nos tanques, carece de fontes, e foi a principal influência no design dos tanques soviéticos antes da Segunda Guerra Mundial. Vários designs concorrentes foram oferecidos e ainda mais foram elaborados antes de atingir o estágio de protótipo. Todos tinham blindagem pesada, suspensão com barra de torção, esteiras largas e eram de construção soldada e fundida. Um dos principais projetos concorrentes era o SMK, que em sua forma final tinha 2 torres, montando uma arma de 76, 2 mm e outra de 45 mm.
Os projetistas do SMK elaboraram de forma independente uma variante de torre única e esta recebeu a aprovação do mais alto nível. 2 deles, em homenagem ao Comissário de Defesa do Povo, foram encomendados juntamente com um único SMK. O casco menor e a torre única permitiram ao projetista instalar uma armadura frontal e da torre pesada, mantendo o peso dentro de limites gerenciáveis. O KV foi encomendado logo na prancheta. 6 Quando os soviéticos entraram na Guerra de Inverno, o SMK KV e um terceiro projeto, o T-100, foram enviados para serem testados em condições de combate. O KV superou os designs SMK e T-100. A blindagem pesada do KV provou ser altamente resistente às armas antitanque finlandesas, tornando-o mais difícil de parar. Em 1939, foi encomendada a produção de 50 KVS. Durante a guerra, os soviéticos acharam difícil lidar com os bunkers de concreto usados pelos finlandeses e foi feito um pedido para um tanque com um grande obuseiro. Um dos projetos urgentes para atender ao pedido colocou o obus em uma nova torre em um dos tanques KV-7, inicialmente conhecido como Little Turret KV e Big Turret. O tanque armado de 76 mm foi redesignado como o tanque pesado KV-1 e o obuseiro de 152 mm como tanque de artilharia pesada KV-2. Os tanques KV enfrentaram os alemães pela primeira vez na Batalha de Rasenai, logo após o início da Operação Barbarossa. Em 23 de junho, mais de 200 tanques alemães avançando pela Lituânia encontraram blindados soviéticos, incluindo os tanques KV-1 e KV-2. Embora sua blindagem frontal fosse suficiente para desviar o fogo antitanque, as tropas alemãs foram capazes de flanquear e destruí-los com cargas explosivas ou atraí-los para dentro do alcance a queima-roupa da artilharia de fogo direto. Dos mais de 200 tanques soviéticos perdidos em Rasenai, 29 eram KVS. 6 Os pontos fortes do KV incluíam blindagem que era impenetrável por qualquer arma montada em tanque então em serviço. 8 Exceto a queima-roupa, que tinha bom poder de fogo e que tinha boa flutuação em solo macio. Também apresentava falhas graves. Era difícil de manobrar. A transmissão, que era um projeto Old Caterpillar de 20 anos 9, era o principal obstáculo do KV-1, e havia alguma verdade nos rumores de que os motoristas soviéticos precisavam mudar de marcha com um trenó manual. 9 E a ergonomia era ruim, com visibilidade limitada. 10 Além disso, com 45 toneladas, era simplesmente pesado demais. Isso afetou severamente a manobrabilidade, não tanto em termos de velocidade máxima, mas pela incapacidade de cruzar muitas pontes que tanques médios poderiam cruzar. 11 O KV superou a maioria dos outros tanques da época, sendo cerca de 2 vezes mais pesado que o tanque alemão mais pesado da época, antes do Tiger. Como a blindagem de aplicadores e outras melhorias foram adicionadas sem aumentar a potência do motor, os modelos posteriores eram menos capazes de manter a velocidade com tanques médios e tinham mais problemas com terrenos difíceis. Além disso, seu poder de fogo não era melhor do que o do T-34. 9 Foram necessários relatórios de campo de comandantes seniores e heróis certificados, que podiam ser honestos sem risco de punição, para revelar que cão realmente era o KV-1. 9 Desenvolvimento adicional editar em 1942, quando os alemães estavam usando um grande número de canhões de cano longo de 50 mm e 75 mm, a armadura do KV não era mais impenetrável, exigindo a instalação de armadura de aplicação adicional. O lado do KV-1, abordagem favorável. 30 a 300, 500 m de distância. O topo e a blindagem da torre também podem ser penetrados pelo canhão MK-101 30 mm de alta velocidade transportado por aeronaves alemãs de ataque ao solo, como o Shell HS-129. 12 O canhão de 76, 2 mm do KV-1 também foi alvo de críticas. Embora adequado contra todos os tanques alemães, era o mesmo canhão transportado por T-34 menores, mais rápidos e mais baratos tanques médios.
Em 1943, foi determinado que esta arma não poderia penetrar facilmente na armadura frontal do novo Tiger-13, o primeiro tanque pesado alemão, um dos quais foi capturado perto de Leningrado. O KV-1 também era muito mais difícil de fabricar e, portanto, mais caro do que o T-34. Em suma, suas vantagens não superaram mais suas desvantagens. No entanto, devido ao seu desempenho inicial superior, o KV-1 foi escolhido como um dos poucos tanques a continuar sendo construído após a reorganização soviética da produção de tanques. Devido à nova padronização, ele compartilhava um motor e canhão semelhantes ao T-34. O KV usava uma modificação V2K de 600 HP do motor diesel V2 do T-34, e tinha um canhão principal ZIS-5, enquanto o T-34 tinha um canhão principal F-34 semelhante. Era construído em grandes quantidades e recebia atualizações frequentes. Citação necessária: quando a produção mudou para o complexo Tankograd dos Montes Urais, o KV-2 foi descartado. Embora impressionante no papel, foi projetado como um destruidor de bunker de movimento lento. Era menos útil na guerra altamente móvel e fluida que se desenvolveu na Segunda Guerra Mundial. A torre era tão pesada que era difícil atravessá-la em terreno irregular. Finalmente, sua produção era cara. Apenas cerca de 300 KV-2S foram produzidos, todos em 1940-41, tornando um dos mais raros tanques soviéticos.